Um grande olá para você, meu querido aluno do nono. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai começar o nosso módulo 17, mas antes de começar a aula eu preciso explicar para vocês a razão pela qual eu sumi durante uma semana e meia. Pessoal, o meu celular quebrou, ele não resistiu ao EAD. Infelizmente ele não foi capaz de suportar o EAD, o meu antigo Moto G. E aí no processo de pegar outro celular eu acabei demorando aí esse tempo, tá galera? Por isso que eu dei uma sumida, não deu para eu avisar ninguém de maneira geral. Os alunos ficavam com bastante expectativa, né? Eu recebi algumas mensagens por conta disso. Peço desculpas por esse sumiço repentino aí, mas a gente vai poder remediar essa situação. Vou fazer uma reposição de aulas aí durante o final de semana, então fiquem ligados, tá? Vamos lá então começar a nossa aula de módulo 17, chamado Luta pela Ampliação dos Direitos, da página 153, tá? Então, a própria apostila de vocês faz um apontamento que eu já venho fazendo com vocês desde quando a gente começou a falar de história recente do Brasil. Em especial pelas aulas pelo Meet, né? As aulas mais, como que eu posso dizer, síncronas, né? Então, essas aulas que a gente fez pelo Meet, eu deixei bem lúcido para vocês que muitas coisas que a gente acaba vendo em história, eu mesma vi com meus próprios olhos, vocês também estão vendo, né? Então, a gente já chegou pelo Meet no governo Bolsonaro, não pelas aulas, no caso aqui, pelo YouTube, mas a gente já chegou no governo Bolsonaro, né? É um governo que ainda os historiadores estão literalmente tentando entender certas situações desse governo, mas algumas coisas são bem evidentes, não tem como debater, como por exemplo, que as redes sociais influenciaram no processo eleitoral, sim, que a Operação Lava Jato também influenciou no processo eleitoral, né? E ao mesmo tempo a gente acabou pegando uma pandemia, né, nesse ano, então são muitas coisas para a gente processar ao mesmo tempo e trazer para vocês. Mas tem coisas, galera, que não são tão recentes, mas estamos vendo com nossos próprios olhos. Então, por exemplo, não é tão recente a organização de um movimento do orgulho preto, pelo contrário, é uma questão histórica, inclusive a apostila de vocês faz um apontamento de que o movimento preto, do orgulho preto, né, ou do orgulho negro, basicamente se organizou a partir de 1920, né? Logo que começou a República do Brasil, a gente vai ter a organização desse movimento social. E por que a gente não se refere ao movimento do orgulho preto na época da escravidão, por exemplo, né? As pessoas que se organizavam, como os quilombolas, né? Para resistir àquele processo de escravidão. Porque basicamente, galera, eles estavam lutando por liberdade. Então é outra dinâmica de luta, são outras pautas, tá? E agora não é necessariamente a liberdade o ponto X da questão, mas a discriminação e a desigualdade causada pelo racismo, tá? Então aqui nessa aula vocês vão ficar mais por dentro desses debates que estão quentes, que estão saindo do forno para vocês, né? Debates como o feminismo, a questão da luta contra o racismo e a questão indígena, que são três grandes lutas sociais que ganharam grande protagonismo atualmente na política, tá, galera? Só um adendo. Quem assiste televisão, quem assiste Rede Globo da vida, vai ver esses debates só em programa que passa de madrugada, ou programa que passa de manhãzinha, quando quase ninguém tá assistindo, né? Só que as grandes marchas feministas, que inclusive algumas eu até participei, as grandes manifestações sociais, a mídia retrata como se fosse uma grande marginalidade, como se fosse um bando de marginal que se uniu e tomou as ruas, né? Então na Globo, por exemplo, na SBT, na Record, que seja, qualquer dessas emissoras de mídia tradicional, essas grandes manifestações sociais não estão presentes. Elas foram, por exemplo, ou elas são retratadas na televisão com no máximo 1 minuto de tempo, o que, vamos combinar, né? Falar da questão das mulheres ao longo da história do Brasil em 1 minuto é impossível, né? E ao mesmo tempo, para você justificar grandes marchas feministas, você tem que falar dessa raiz de problemas patriarcais, de desigualdade, de gênero, dentre outras coisas, né? O mesmo se aplica à questão do racismo. Então, a gente vê a mídia, por exemplo, muito mais comovida com vidraça sendo quebrada do que com pessoas sendo assassinadas pelo seu gênero, pela sua cor de pele, né?
E isso causa muito mais comoção na mídia do que, de fato, a causa social por trás de toda essa revolta, né? E aí tem uma frase bastante emblemática que vai ser para iniciar essa aula mesmo, para a gente começar esse assunto de maneira mais séria, que nunca confunda a violência do oprimido, que é uma reação com a violência do opressor, que na verdade é uma maneira de controlar aquela pessoa e muitas vezes até exterminar. Então, né, eu não posso confundir o fato de um homofóbico ir lá e estourar uma lâmpada na cabeça de um menino que abraçou o pai dele, e esse homofóbico achou que eles eram namorados, foi lá e estourou uma lâmpada na cabeça dele, né? Ou casos gravíssimos como da Dandara, que era uma mulher trans, que foi filmada sendo assassinada, e ainda assim demorou muito tempo para esse julgamento ser levado a sério, né? Para esse julgamento de fato ganhar uma grande comoção. Isso porque hoje em dia a gente não tem só o meio de tomar as ruas, mas também as redes sociais são um termômetro do que vai acontecer nas manifestações sociais de rua. Então, a gente costumava dizer, né, que a internet é uma extensão da realidade. Mas hoje a gente vê até que a internet antecede coisas que vão acontecer na rua, né? Coisas que vão acontecer na parte concreta aí da sociedade. Mas de maneira geral, a internet é também parte dessa concretude da sociedade. Então você vê pessoas se comovendo com crimes, que nem aconteceu com a Mari Ferrer na internet, já são um termômetro para saber que sim, vão ter manifestações sociais, vai ter pessoas que vão abraçar essa causa, né, dentre outras coisas, tá? Então, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como eu, basicamente, conheci o feminismo há mais de 10 anos aí, basicamente, eu conheci o feminismo em 2007, 2008, por aí, pela internet, inclusive, né? E isso que me possibilitou pensar fora da caixa. Depois da faculdade de História, eu acabei tendo uma carga de leitura sobre a história das mulheres, e aí que eu fui entender mais ainda, né, a causa feminista, porque quando você estuda a história das mulheres, você entende perfeitamente por que as mulheres precisaram se revoltar, sair daquela situação de pessoas que estavam presas dentro das suas próprias individualidades, porque elas entenderam que tudo que elas sofriam, de maneira geral, eram questões coletivas. Então, por exemplo, quando se trata da situação de assédio, isso é uma coisa coletiva. A mulher, por mais que o assédio em si acontece só com ela, né? Vamos supor, eu sofri assédio, né? Vamos supor. O que eu tô falando, vamos supor, né, galera? Eu já sofri assédio. Inclusive, tô com um problema relacionado a isso recentemente, né? Então, assim, você sofre assédio, se você ficar presa dentro do seu próprio mundinho só, se vocês ouvirem um barulho de fundo, é que os meus gatos estão destruindo uma caixa de papelão, que é a maior diversão deles desses últimos dias aí, é o melhor brinquedo para eles, tá? E de maneira geral, gente, quando você olha o assédio do ponto de vista individual, você não consegue enxergar o nível daquela violência. Quando você vê que todas as meninas, todas as mulheres já começaram a sofrer assédio desde a infância, ou seja, as primeiras vezes que as meninas lidaram com assédio, elas eram apenas crianças que possivelmente sentiram incômodo naquela situação, mas não sabiam exatamente o que era. Então, quando você cresce e sabe que aquilo foi um assédio, é muito revoltante, né? Essa sensação de revolta explode em manifestações sociais, em movimentos sociais, dentre outras coisas. Então, os movimentos sociais, eles não surgem por um acaso numa sociedade, né? Tipo assim, não foi o feminismo que inventou o machismo, é o contrário, foi o machismo que possibilitou o feminismo. Porque uma vez que o machismo é a desigualdade entre homens e mulheres em várias etapas, em vários desdobramentos, vamos dizer assim, o feminismo é a reação a essa desigualdade, certo? Então não adianta querer combater o feminismo, gente. Só vai acabar o feminismo no dia que acabar o machismo, né? Não adianta querer demonizar as pautas feministas, dizer que elas são pautas que querem fazer coisas mirabolantes, coisas alarmantes, né? Se as feministas têm diariamente, a cada minuto que passa, razões para existirem, né? Então, basicamente, é que nem, por exemplo, a razão de você ter um muro na sua casa, né?
De você ter um portão, de você ter tranca na porta. Se não tivesse roubo, se não tivesse pessoas que invadissem casas para roubar as coisas, a gente não precisaria disso, né? É a necessidade da situação social que cria a condição material. Então, todos esses movimentos sociais que a gente vai estudar a partir de agora foi a necessidade material que criou eles, e não uma ideologia como a galera quer enfiar goela abaixo das pessoas aí através de discursos fundamentalistas religiosos, né, dentre outras coisas. Então, não é as feministas que querem inventar o machismo, mas é o próprio machismo que cria a necessidade do feminismo, é o próprio racismo que cria a necessidade do movimento do orgulho preto, o próprio genocídio e essa eterna colonização para cima dos povos indígenas que cria a necessidade do movimento de demarcação de terras indígenas e, ao mesmo tempo, da união dos povos indígenas, tá? Então, são coisas que a gente só muitas vezes tem acesso estudando ciências humanas, né? E, por exemplo, quando eu era mais nova, eu nunca tive uma aula sobre feminismo, né? Eu sempre ouvi falar de machismo, mas eu nunca entendi que tinha maneiras de superar isso, entendeu? Então, tipo, meus professores de história até falavam que tinha muito machismo na Grécia Antiga, né? Eles faziam o trabalho ali de explicar que a diferença entre homens e mulheres foi uma coisa que é praticamente milenar na história da humanidade, né? Mesmo que seja muito diferente o tipo de discriminação que as mulheres sofriam lá na antiguidade em comparação a hoje, a gente pode dizer que são as origens, né, desse pensamento. E é até bizarro, porque, por exemplo, o machismo grego, ele se dava pela homoafetividade, né? Então, os homens valorizavam outros homens a ponto de acreditarem que deveriam amar apenas outros homens e admirar apenas outros homens, e não mulheres. E isso tinha a ver com aquela questão da homossexualidade grega antiga, né? Hoje em dia, o homem que se diz machista é o homem que ao mesmo tempo se diz homofóbico, né? Então, o machismo hoje, ele mudou, não é aquela mesma dinâmica social da Grécia Antiga, mas a gente costuma dizer que ali foram as origens do machismo, tá? Então, vamos falar um pouquinho das mulheres no Brasil, só pra vocês terem uma noção, tá? Em 1970 foram quando as mulheres passaram a ingressar no mercado de trabalho de maneira massiva. Isso porque, por mais que as mulheres pobres sempre trabalharam, né? Porque, gente, pra mim chega a ser até piada as pessoas que falam, ai, porque só depois da Segunda Guerra Mundial as mulheres passaram a trabalhar. Gente, isso não existia para as mulheres pobres. Mulheres mais pobres ou mulheres em camadas sociais de sociedades estratificadas que eram destinadas ao trabalho nunca tiveram opção. Então sempre teve trabalho feminino. A diferença é que até a Segunda Guerra Mundial não havia pautas de igualdade salarial, né? Essa pauta de igualdade salarial, ela vai surgir de ora sufragistas ou feministas, ora até de socialistas, comunistas e anarquistas que vão abraçar essas causas de igualdade de gênero, tá? Um exemplo de anarquista, por exemplo, que vai abraçar a igualdade de gênero é Emma Goldman, né? Agora, tirando o caso da Emma Goldman, Alexandra Kollontai, por exemplo, da União Soviética, foi uma das que abraçou essa causa da igualdade de gênero das mulheres, tá? Lembrando que, como eu disse, para estudar história, a gente sabe que a história de cada país é uma coisa muito particular. Então não dá para dizer que só em 1970 as mulheres começaram a trabalhar. A diferença é que começou a se normalizar a ideia de que as mulheres poderiam estar trabalhando, ou seja, aquelas mulheres que eram de uma classe média, né, que normalmente viviam em famílias muito tradicionais, onde se repudiava muito que elas trabalhassem, elas vão passar a defender a ideia do trabalho como forma de independência do marido, do homem, né? Que vale lembrar que o que a gente chama hoje de família tradicional brasileira era essa família que queria que a mulher não trabalhasse, ficasse em casa para cuidar dos filhos, né? Fizesse os serviços domésticos. Isso parece muito romântico, né? Eu falando desse jeito, mas a realidade é que a mulher tinha que suportar todo tipo de abuso do seu marido, uma vez que muitas vezes esse marido ia usar o fator de diferença financeira e econômica como desculpa. Então, tipo, se ele batesse na mulher e ela quisesse o divórcio, ele ia falar, beleza, só que você vai passar fome, você não vai arranjar um emprego, né? E fora que, se essa mulher tivesse, por exemplo, até fosse um pouco mais privilegiada, ela tivesse uma feirinha, ela tivesse um barzinho que ela vende pastel, refrigerante e umas bebidas alcoólicas aí, uns goró, né?
esse barzinho seria no nome do marido dela. Ah, mas não é dela? Não é ela que trabalha? Pode ser sim, às vezes era ela que fazia os próprios pastel ali, que servia e tudo mais, mas era do marido. Isso porque bem recentemente, quando eu falo bem recentemente, é 2002, cara. Em 2002 somente, né? Somente no século 21 aqui no Brasil, as mulheres passaram a ter direito à posse de determinadas coisas. Então, tudo bem, mas e se a mulher fosse solteira e o pai dela morresse, a mãe dela morresse, ela não ia herdar a propriedade deles? Primeiro, o irmão mais velho. Se ela não tivesse um irmão mais velho, ela herdaria. Aí sim, aí ela herdaria. Isso eram casos, gente, assim, muita parte mesmo. Era mais fácil uma mulher enriquecer na prostituição, que de certa maneira é uma profissão ligada ao patriarcado também. Aqui eu não tô condenando, tá, galera? Não tô sendo moralista. Eu sei que muitas mulheres às vezes não têm outra alternativa. Elas precisam muitas vezes se prostituir para ter o seu dinheiro, para não passar fome, né? Mas eu falo assim, ainda assim, você não vê, é raro você ver garoto de aluguel, por exemplo, né? Que é uma prostituição masculina, né? Que é um menino que se vende, né, sexualmente para as outras pessoas. É muito mais comum você ver mulheres dessa condição, então isso já gera um debate também, né? Gera um debate de tipo até que ponto isso é uma liberdade, até que ponto isso pode ser um abuso também da sociedade patriarcal, né? E aí o patriarcado, galera, ele não se desdobra só por violência agressiva no sentido doméstica. O cara não precisa bater numa mulher para estar praticando machismo, né? Ele pode fazer uma diferença salarial entre as pessoas da empresa dele, né? Ele pode privilegiar os homens em comparação às mulheres com aquele velho discurso que homens são provedores da família, né? Então eles têm que pagar a pensão para as mulheres, cuidar dos filhos, então ele tem que ganhar mais, né? Gente, isso não faz nem sentido, porque se você colocar na ponta do lápis uma mulher separada de um marido que paga a pensão, quem que gasta mais dinheiro com cuidados com as crianças? A mulher. Porque ela vai ter que manter a casa, ela que vai levar a criança para o médico se a criança passar mal, ela que vai comprar muitas vezes o material escolar da criança. O que a mulher recebe de pensão no marido não dá nem, tipo, não chega nem um cheiro do tanto de dinheiro que a mulher tem que gastar como provedora da família. Então não tem lógica. Num país que nem o Brasil, onde as mulheres são, na imensa maioria das vezes, as donas de famílias, não tem a menor lógica as mulheres não terem privilégios econômicos em comparação aos homens, porque elas são as verdadeiras provedoras. Se quiser dar um Google aí nas palavras, né? Abandono paternal no Brasil. E aí vocês vão entender do que eu tô falando, né? Que tem homens que simplesmente abandonam os filhos, então nem pensão essas crianças recebem, porque nem o nome do pai na certidão de nascimento elas têm, só o da mãe, né? Então esse é o nível de machismo que a gente vive no Brasil. O homem ganha mais, ao mesmo tempo ele pode abandonar a família, né? Ele não é obrigado a cuidar da criança, então ele só paga a pensão, ele não é obrigado a levar ela no médico, ele não é obrigado no cotidiano garantir comida para a criança, roupa lavada, uma casa saudável para se viver, a caminha ali quentinha pronta para a criança se deitar. Tudo isso é a mulher que faz no Brasil, né? Então, e ainda só em 2002 que as mulheres puderam dizer, olha, essa casa é minha e não do meu marido, olha, esse negócio é meu e não do meu esposo, tá? Então, a licença maternidade vai ser uma conquista feminista, tá? As mulheres poderem sair do trabalho para poder se dedicar pelo menos 6 meses às primeiras fases do filho. O ideal seria 7 anos, na real, porque os 7 primeiros anos da criança são essenciais. Gente, eu não tô falando de uma pauta, assim, só de uma pauta feminista. Tô falando de um projeto social. O projeto social do machismo é um projeto assustador, porque ao mesmo tempo que eles querem que a mãe não precisa ficar tão perto do filho porque ela tem que trabalhar, porque ela é pobre, e aí você tem aquela mentalidade de se você é pobre, você nunca deveria ter feito família, só que não dão opção para a mulher não fazer família, né? As opções são apenas contraceptivos, a mulher não tem liberdade de abortar se ela realmente, né, não deseja ter aquela família, e contraceptivo não é a mesma coisa que aborto, gente, pelo amor de Deus. Não vamos dizer que até a camisinha pode ser extremamente
frágil, vamos dizer assim, né? O cara vai lá, põe a camisinha, mas ele quer engravidar a moça, muitas vezes, e aí ele pode furar a camisinha, né? Então, até a camisinha que é 99% segura pode ser burlada. Então é difícil pra gente dizer que esses métodos contraceptivos realmente são eficientes, e num país que nem o Brasil, que não existe mais essa educação, né, de prevenção sexual intensiva, como, por exemplo, a minha geração teve, né, de 2004 até, acho que 2010, se eu não me engano, não lembro. O pessoal da idade de vocês, assim, com 14 anos, eu tinha um curso sobre questão de gênero e prevenção que eu participava e levava para a sala de aula, e aí os professores davam, tipo, uma abertura para eu poder falar sobre as coisas. A gente falava muito sobre como que era a gravidez na adolescência, como prevenir, né? Isso era educação sexual, de certa maneira, né? Que hoje as pessoas dizem ser contra, mas ao mesmo tempo elas não dão uma predisposição social para as mulheres serem mães de família, porque elas ganham menos, ao mesmo tempo a mulher não pode abortar, entendeu? É uma coisa que, se você for ver, é um pesadelo ser mulher no Brasil, né? Então, direitos feministas conquistados como a licença maternidade são o mínimo, porque a gente está falando de mulheres que antigamente pariam no meio da fábrica. Elas entravam em trabalho de parto e elas não podiam sair da fábrica para fazer o parto. Então, os direitos feministas são licença maternidade, amamentar durante o expediente, ou seja, não deixar a criança passando fome, porque a gente também está falando de modelos capitalistas brasileiros que eram praticamente escravagistas, né? Então, a mulher podia até levar a criança no trabalho e tal, o que para mim é bem errado também. A criança, ela tinha que estar em casa com a criança e não no trabalho. E aí a criança ficava chorando que estava com fome, e a mulher não podia parar de trabalhar para trocar a fralda da criança, para amamentar. Ela não podia sair do trabalho caso a criança estivesse em casa com a avó, né, ou com o pai, para poder amamentar ela. Então, assim, um pesadelo, né, galera? E aí você fala, né, quais são as predisposições para uma pessoa desenvolver uma psicopatia, um problema social grave, um tipo de mentalidade marginal, entre aspas, né? Quando ela tem a infância extremamente uma infância violenta, uma infância sem o carinho da mãe, sem a presença dos pais ali, né? Então isso pode dar uma predisposição, sim, para aquela criança desenvolver problemas sérios psicológicos. E eu não falo problemas sérios psicológicos que só afetem os outros. Aquela criança pode desenvolver uma depressão muito séria, ela pode desenvolver algum tipo de situação aí negativa social e psicológica, né? Porque conviver com pessoas com psicológico abalado também acabam sendo um risco. Não estou dizendo aqui que criança de pai separado é afetada, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que nos primeiros anos da vida da criança, que são aqueles primeiros meses, quando ela é apenas um bebê, ela precisa da presença da mãe. Ela precisa, cara, de um cuidado especial. Que muitas vezes só uma pessoa que tem um papel maternal, pode ser mãe, pode ser tia, pode ser, enfim, pode ser o que for, vai prover para aquela criança. Senão ela cresce com problemas graves psicológicos que podem se tornar problemas sociais. Então é um projeto social você falar de que a primeira infância, a questão da maternidade, que a mulher tem que ser preservada junto com a criança nesses momentos. É um projeto social, não é só simplesmente algo que vai beneficiar a mulher individualmente, entende? É pra gente ter uma sociedade mais saudável, né? É difícil pra gente enfiar na cabeça das pessoas que as pautas feministas não são pautas somente individualistas, de liberdade individual da mulher, né? Mas são pautas que envolvem todo um contexto social que a gente vive. Vocês vão ver agora, né? Então, aposentadoria especial por dupla jornada, porque as mulheres trabalham até 18 horas a mais que os homens dentro de casa por semana. Existem casos que é muito mais. Existem casos que a mulher trabalha 8 horas por dia a mais do que os outros membros da família, porque ela faz serviços domésticos. Então a mesma mulher é a que limpa a casa toda, limpa a roupa de todo mundo, passa a roupa de todo mundo, garante as coisas como comida, né, em casa, vai no mercado, faz o mercado, paga as contas, então cuida da escola, né? Então, assim, literalmente, gente, a gente tá falando de um contexto de que a mulher, ela não trabalha só no expediente de trabalho, mas fora do trabalho ela tende a trabalhar pelo menos 8 horas a mais que o homem, tá?
Isso porque a gente criou uma cultura patriarcal onde desde cedo as meninas são incentivadas a aprender a cuidar das casas, cuidar desses fatores, enquanto os meninos são incentivados a depender das mulheres nesse aspecto e até cobrá-las, né? E aí a gente vê aberrações em casos como mulheres que foram assassinadas porque não fizeram a janta que o marido queria. Eu não tô zoando, viu, gente? É exatamente isso que acontece, tá? Então, olha só, continuando. Em 2019, apenas 15% de 100%, né, de representação política haviam mulheres no Brasil, né? Então, na política brasileira, a gente tem uma desigualdade maior ainda. Se as mulheres são a maioria da população, representadas na política, elas são apenas 15%. Ou seja, acaba que a gente tem uma política predominantemente feita de homem para homem e não para as mulheres. Isso é bem óbvio para mim, gente. Até a geografia das cidades denuncia isso. Quando eu digo que até a geografia das cidades denuncia isso, é tipo, anda pela cidade de Taquaritinga, tem umas ruas que são absurdamente escuras, você parece beco, parece que você está andando no beco. E aí você fala, isso foi projetado de homem para homem, porque homem que não liga de andar no meio de uns becos escuros, mulher já fica tensa, porque a gente sabe que também um dos locais aí que a galera gosta de praticar crimes contra a mulher, de violência contra a mulher, são nessas ruas públicas onde tem-se a ideia de que só porque a mulher está na rua, ela é pública também. Por isso que as mulheres são assediadas na rua e ninguém liga. Por isso que mulheres sofrem situações fora de casa e dentro de casa ao mesmo tempo. Dentro de casa porque tem essa concepção de que se o cara é casado com uma mulher, ou se ele está com uma mulher, ele pode fazer o que ele quer com ela, como se ela fosse um objeto dele, né? Essa concepção de posse é uma característica típica no machismo. Fora porque se a mulher tá andando na rua, ela não tinha que estar andando essas horas na rua, né? É como se a rua pública pertencesse só aos homens, assim como a política pertence predominantemente aos homens, que também é pública, né? Então cria-se essa coisa de que mulher não tá segura nem dentro de casa nem fora, né? O que é bem assustador. Então, porém, diante de todo esse contexto, 21,5% das mulheres detêm diploma no Brasil, em comparação aos homens, que são 15,6%. E ainda assim os homens ganham mais que as mulheres. As mulheres são mais graduadas, mais capacitadas, mas ainda assim elas ganham menos. Ainda assim, dentro das universidades, em comparação em crimes, as mulheres são as que sofrem mais crimes. Universidades. Eu estou falando de locais de produção científica onde isso deveria ser abominável. Afinal de contas, existe um discernimento grande o suficiente para se saber o que está se fazendo quando você abusa sexualmente de uma mulher. Você não está numa escola primária que um adolescente viu uma coisa na internet, que mexeu com ele, foi lá e fez besteira. Não, eu estou falando de universidade, onde já tem adultos formados estudando ciência. Que eles sabem muito bem a diferença entre uma relação casual e um estupro, que é um crime de poder, né? Que justamente o sadismo, né, desse tipo de crime é justamente você ter o poder sobre o outro, você fazer o que você quer com o corpo do outro, né? E não haver nenhum consentimento da parte do outro, né? Então, em comparação aos homens, as mulheres ganham 76,5% do salário dos homens, mesmo sendo a maioria nas universidades e na produção científica. Em comparação em cargos de prestígio, ou seja, quando a mulher consegue ir para um cargo de gerência ou ela consegue ir para um cargo mais que é mais bem, o salário é mais valorizado, aí cai mais, aí aumenta, quer dizer, mais ainda a diferença salarial. É como se a mulher fosse punida por ser uma pessoa eficaz no que ela faz e faz as coisas por excelência, né? Ela ganha 63,4% do salário masculino, ou seja, quase a mulher, num cargo de gerência numa empresa, por exemplo, ela ganha quase 50% a menos do salário masculino. Ou seja, se a mulher ganha 5 mil, o homem no mesmo cargo ganharia quase 10 mil. Só por ser homem, porque eles estariam executando a mesma coisa, né? Agora falando um pouco sobre a questão aí da questão dos pretos do Brasil,
Em 1995, após 300 anos da morte do Zumbi dos Palmares, que foi uma morte extremamente violenta, foi uma morte muito... Foi a marca da violência racista no Brasil, porque quando eles pegaram o Zumbi dos Palmares, e lembrando que Zumbi era o nome de líder, né? Então não necessariamente era o nome daquele líder, mas era a nomenclatura que se dava, como se fosse... Zumbi é o mesmo significado tipo de rei, né? Dos Palmares. Eles, tipo, abriram as vísceras dele em público, cortaram o genital dele, sexual, e costuraram dentro da boca dele. Então, assim, a maneira que mataram o Zumbi dos Palmares é muito simbolicamente racista. Porque se simplesmente eles quisessem matar, eles teriam dado um tiro nele e ponto. Então eles fizeram uma tortura e ao mesmo tempo fizeram um crime bizonho, né? Que não deve nada a nenhum filme de terror aí, né? E lembrando que os Palmares eram unidades de resistência, eram sociedades secretas onde os pretos fugiam da condição de escravidão para viverem livremente de subsistência, ou seja, produzindo para si mesmos o que era necessário para sobreviver. Essas unidades, elas eram como se fossem fortalezas, eram fechadas, e haviam o Zumbi dos Palmares, ou o líder, ele liderava uma parte militar dessas unidades que teria a função de proteger o povo que vivia dentro dos quilombos, tá, galera? Então, 30 mil pessoas do movimento do orgulho negro foram para a público, né, pedir por políticas públicas voltadas para a população negra, que depois da escravidão no Brasil, quando acabou a escravidão, os caras sofreram exploração da mão de obra deles a vida toda, e exploração em vários níveis, né? E aí não tiveram um pedaço de terra, cara. O governo brasileiro não tem a pachorra de falar, já que seus parentes trabalharam forçadamente para os brancos, a gente vai pegar um pedaço de terra daquele branco e dar para você, que é o justo, né? Não teve nada disso. Então, a população negra brasileira se organizou em 1995 e pressionou as autoridades por políticas sociais voltadas para a população negra. E aí, como respostas dessas ações, a gente vai ter o surgimento da data de 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. A gente vai ter, aí no caso, a introdução por volta de 2010, 2011, de História da África, como parte do currículo essencial para se formar, inclusive em várias disciplinas diferentes, várias ciências diferentes. Então, até se você fizer, por exemplo, enfermagem, você vai ter que estudar um pouco desse assunto sobre africanidades no Brasil, porque imagina um enfermeiro racista. Imagina um médico racista, que infelizmente existe, mas imagina, é a mesma coisa que um judeu ser atendido por um nazista, né? Então, são profissões que lidam com o ser humano e que as pessoas precisam ter consciência que o Brasil tem esses problemas sociais e que eles não podem ser reproduzidos ali, né? Em história, se tornou obrigação estudar a história da África. Justo, não tem o que falar. História da África, além de ser importantíssima para o mundo inteiro, para o Brasil, então, nem se fala, que a maioria da população se identifica como negro e pardo. Que vale lembrar que a questão étnica do Brasil, ela tem a ver com identidade, com a identificação da pessoa. Então, quando o IBGE vai lá e pergunta, olha, você se considera branco, você se considera preto e tal, a pessoa se autodeclara. Então, quando a gente fala que a maioria da população brasileira é preto e pardo, é que a gente ainda nem tem noção num total. Porque, na verdade, são as pessoas que se consideram, que declararam ali, que são mais de 50%, ou seja, é a maioria. Mas se a gente fosse falar em linhas gerais, deve ter muito mais, né? Tem muita gente que não se considera negro. Tanto o exemplo é o Neymar, né? Que só recentemente começou a lutar, começou a fazer declarações aí de simpatia com movimentos contra o racismo. Mas o Neymar, no comecinho ali da carreira dele, quando ele foi questionado da etnia dele, ele falou que ele era branco. E aí você vai falar o quê? Ele foi criado num país que embranquece a população, seja pela mentalidade, ou seja, pelo genocídio da população negra, né? E que historicamente se construiu assim. Então, muitas vezes as pessoas são negras do Brasil e não se veem como negra, né? É difícil a gente saber o limite aí entre ser branco e ser negro num país onde você classifica
como branco o que é correto, o que deve ser seguido, o que não é perseguido pelas autoridades do Estado, o que não sofre situações de genocídio como aconteceu atualmente. Gente, pelo amor de Deus, como que a polícia mira para duas crianças, uma de 8 anos e outra de 7, se eu não me engano, e atira só porque elas são pretas? Estavam brincando na frente da casa delas. E sabe por que eu falo que isso é um crime étnico? Pela incidência. Você sabe que um crime é um crime ligado à questão do racismo, não porque o cara lá na hora de cometer o crime fala uma coisa racista. Ele não precisa dizer algo racista para ser racista, mas pela incidência, pela quantidade de vezes que isso acontece, né? E muitas vezes sem razão alguma. Então, por exemplo, você não vê a polícia do Rio de Janeiro mirando numa escola de classe média alta onde tem a maioria dos alunos brancos e atirando. Você vê eles fazendo isso na frente da escola que a maioria dos alunos são pretos, né? Então, pela incidência, pela quantidade de vezes que as pessoas negras morrem na mão das autoridades, seja segurança, seja PM, seja o que for aí dessas pessoas que têm armas na mão, é que a gente sabe o nível de racismo de um país, né? Então, em 2003, a gente foi obrigado a aceitar que o Brasil não era uma democracia racial. Não é porque teve mistura étnica que o racismo acabou no Brasil, tá? O racismo continuou, porque, primeiramente, a gente tem uma diferença salarial muito grande. A gente tem, aqui no caso, a criação da Secretaria da Promoção para a Igualdade Racial, admitindo o racismo em 2003. A gente vai ter a criação das cotas para negros, por volta dessa mesma época aí no governo Lula, respondendo aos movimentos sociais aí, que nem eu falei desse caso aí de 1995, tá? Ou seja, não é que o Lula foi lá e deu as cotas, pelo contrário, ele respondeu a uma pressão do movimento social do orgulho preto, tá? Então, tudo isso foram conquistas do próprio povo preto do Brasil e não de presidentes que foram lá e falaram, deu uma canetada e ponto, conseguiram. Não, não é assim que funcionam as coisas na história. Foram pressões sociais muito intensas que resultaram em políticas afirmativas, tá, galera? E, por exemplo, a política de cotas prevê-se que, né, segundo até o próprio Joaquim Barbosa, que foi um dos únicos ministros do Supremo Tribunal Federal pretos aí da história, ele mesmo, e é engraçado, né, porque eu lembro que na época, quando foi aprovada a política para cota para negros, a galera costumava usar foto dele para fazer comentário racista, tipo, ai, olha só, um cara negro chegou no Supremo Tribunal Federal e não precisou de cotas. E aí ele mesmo se deu o trabalho de ir lá e falar, gente, pelo amor de Deus, eu sou a favor. Eu não tenho nada contra cotas, pelo contrário. Deveria haver mais negros aqui. Não deveria só ser eu de 10 juízes. Quantos médicos negros a gente viu por aí na história? Quantos professores negros vocês têm? Então a gente fica se perguntando, cadê essa imensa maioria da população, né? E aí, respondendo a essas perguntas, a gente vai ver com os nossos próprios olhos os números, né? Nada mais eficaz e realista do que números, né, galera? Então, a gente tem como brancos no Brasil autodeclarados, como eu falei, 46% da população, em comparação a negros e pardos, que são 54%. A composição racial do Brasil, da população mais rica do Brasil, que é 1% da população, é 79,7% composta por pessoas brancas, enquanto é só 17,8% composta por pessoas negras e pardas. Esses são 1% mais ricos do Brasil. Em comparação à composição racial da população mais pobre do Brasil, que é 10%, isso em 2015, porque aumentou, tá? 10% da população do Brasil eram 23,4% de pessoas brancas que estavam nessa margem da pobreza, enquanto dos pobres, 75,5% são pessoas pretas e pardas. Então, isso já escancara que no Brasil existe uma diferença muito grande entre pessoas etnicamente brancas e pretas, e isso não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Não adianta a pessoa falar, mas eu não sou racista, mas eu sempre tratei todo mundo que eu conheço muito bem. Isso é estrutural. São os números dizendo as pessoas que são colocadas na condição de pobreza são colocadas por questão de étnica. E essa questão étnica, ora vem por uma questão histórica, ora vem pela discriminação que ainda existe, né? Então, não tem como, né, galera? E aí o próprio Joaquim Barbosa
falou: as ações afirmativas se definem como políticas públicas voltadas à concretização do princípio constitucional da igualdade material, a neutralização dos efeitos perversos da discriminação racial, de gênero, de idade e de origem. Essas medidas e a discriminação de fato, essas medidas visam combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, ou seja, o que eu falei, da pessoa falar declaradamente, fazer um comentário racista declarado, mas também elas visam, mas também a discriminação de fato, que é absolutamente enraizada na sociedade, e de tão enraizada as pessoas não percebem, tá? É tão enraizado o racismo no Brasil que a gente naturaliza, a gente acha normal tudo isso, a gente acha que é normal a PM entrar nesses bairros que a imensa maioria da população é preta e sair atirando em crianças de 8 anos. A gente acha tão normal que a galera tá fazendo piada. Eu não consigo, gente. Não consigo de verdade. Então, aqui o Joaquim Barbosa, tá, galera? Ó, cadê? Aqui, ó. Vocês podem ver, tá? A gente tem a foto também da Marielle Franco, que foi uma das pessoas que lutou contra a discriminação racial no Brasil, tá? Deixa eu ver se vai focar aqui ela, gente. Ela foi uma das maiores ativistas, inclusive, contra discriminação racial, especificamente da favela da Maré, onde haviam grupos milicianos que justamente faziam investidas extremamente racistas, extremamente assustadoras, a ponto de sair atirando em todo mundo, e aí o jornalismo noticiava como bala perdida, e esses grupos estavam ligados a grupos muito fortes, assim, muito grandes, e grupos, inclusive, que tinham um poder econômico muito grande. Então era uma galera que fazia coisa tipo tacar fogo nos barracos ali da galera. Que, mano, o cara já mora num barraco, velho. A vida que essa pessoa já leva não é fácil. Aí do dia pra noite ela acorda com o negócio queimando. E por quê? Porque eles vão transformar o local onde ele morava num condomínio de luxo. E o Estado se importa em algo com essas pessoas? Não. O Estado manda a PM ir lá para tirar a galera na cacetada, né? Então, ela percebeu que envolvia o setor imobiliário as milícias. Que o setor de construção de prédios para condomínio estava envolvido com as milícias. Que eram esses grupos armados infiltrados dentro da PM que faziam esses ataques terroristas aí a favelas. Que lembram até os ataques terroristas da SS, né? Nos guetos judaicos ali da Alemanha, né? Onde eles entravam fazendo a mesma coisa, despejos repentinos, violência extrema, atirando em todo mundo, sem olhar para quem, criança, bicho, ser humano ali que estava passando, ou até os bichinhos que estavam andando, né? Tacar fogo nos lugares que as pessoas estavam morando, pessoas acordavam com a sua casa pegando fogo do nada, isso quando acordavam, né? Isso quando não morriam nesse processo. Então, isso é um tipo de assunto muito sério que a gente tem que debater, tá, galera? Então, vocês vão ter uma atividade para fazer na página 160. Espero que vocês estejam bem. Foi uma aula longa, porque é uma explicação difícil de fazer, ainda mais que é um assunto muito atual. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima aula, galera!